Bom dia, galerinha! Tudo bom? Vamos a mais uma aula, então? Começando pela nossa oração, né? Agradecendo por mais um dia, pela nossa família, né? Pela nossa saúde, que é tão importante. E depois a nossa oração, o nosso calendário. No nosso calendário, nós vamos fazer o dia de ontem, né? Que foi dia 17. E o dia de hoje, que é dia 18. Então, a gente vai lá, ó, 17, fazer o solzinho, e o dia de hoje com o tempo, e não esquecendo de fazer a carinha, né, de como vocês estão se sentindo hoje. Depois do nosso calendário, o registro no nosso caderno, certo? Deixar uma linha em branco, pintar, escrever o dia, né, colocar lá toda a nossa rotina, como a prof coloca lá no protocolo. E depois do registro no caderno, então a gente tem atividades na nossa apostila de português e na apostila de ciências, tá? Então a gente vai começar pela apostila de português na nova, tá? Então a apostila nova, ó, 1, volume 2, que é a nova. E nós vamos dar continuidade à tarefa que nós tínhamos feito na última aula sobre o circo. Lembram que tinha ali o poeminha O Circo Chegou? Então a gente vai continuar fazendo as tarefas na página 6, 7 da apostila de português. Então aqui na página 6 tem uma cruzadinha, né? Com o que a gente encontra no circo. Então, bola, pipoca, chapéu, elefante e balão. Então nós vamos completar a cruzadinha. Depois que nós completarmos a cruzadinha, nós vamos observar esta cena aqui do domador e o palhaço, né, e o tigre, esta cena e esta cena, certo? E ver o que que tá acontecendo, né? O que que acontece aqui, né, nessa cena? Depois, o que que está acontecendo, né? E como é que termina, né? Após a gente observar essas cenas, nós vamos fazer a tarefa 10, que tá na página 7. Nós temos aqui 4 frases que nós vamos ler e colocar aqui, numerar de 1 a 4. O que que acontece primeiro aqui? A gente vai ler e vai numerar. O que que será que acontece primeiro? Depois, né, em segundo, em terceiro e por último, o que que acontece? Observem as cenas, tá? Para ajudar ali, então, na resposta ali da atividade de numerar as cenas de acordo com os acontecimentos, certo? Então, esse é na apostila de português. Terminou a apostila de português, nós vamos para a apostila de ciências. Na nossa última aula, nós tínhamos feito até a página 22. Agora, a prof colocou um videozinho para vocês assistirem, que fala sobre os 5 sentidos. Quais são eles, os 5 sentidos? A audição, né? Com o ouvido a gente pode ouvir. Com os olhos, a visão, a gente vê. Com as mãos eu posso tocar as coisas, é o órgão do sentido do tato. Com o meu nariz, cheirar, né, o olfato, a gente sente o cheiro das coisas, o cheiro do bolo saindo do forno, né, o cheiro das coisas gostosas, o cheiro da flor, do perfume. Nós usamos o nosso olfato através do nariz. E o outro olfato que nós temos é o paladar, que a gente utiliza a nossa boca, né? Através da boca, quando a gente come, a gente sente o sabor das coisas. Então, esse é o órgão do sentido do paladar. Então, a prof colocou um videozinho para vocês assistirem que fala sobre os 5 sentidos, certo? Feito isso, nós vamos na nossa apostila de ciências, na página 25. Nós temos aqui um poeminha, Meus Sentidos. A prof colocou esse mesmo poema lá no nosso protocolo com a letra que vocês conseguem ler, certo? Aí vocês vão fazer a leitura desse poema e depois vão responder as perguntas da página 26, da página 27, fazer um desenho do poema aqui neste espaço na página 28 e depois nós vamos para a página 30. E nós vamos ligar, então, aqui, nós temos os órgãos do sentido, e o que que a gente faz com cada um desses? Onde é que faz aqui? Com o ouvido, qual desses aqui que eu vou usar? Com a visão,
qual aqui que eu vou usar, certo? Então, é só fazer, então, as atividades até a página 30. A página 29 da apostila de ciências, essa aqui não precisa porque a gente só tá mostrando, né, só algumas imagens, então vocês podem olhar, mas para fazer, então, lá na página 30, certo? Depois, nós nos encontramos às 10h30 na nossa aula virtual e a prof também organizou para a próxima semana, que nós comemoramos São João, uma pesquisa. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa sobre um alimento junino, tá? Vão pensar quais as comidas que tem na festa junina e vão fazer uma pesquisa sobre esse alimento, certo? Vão fazer pesquisar, então, por exemplo, se eu quero o pé de moleque, então eu vou pesquisar sobre o pé de moleque, vou fazer um cartaz e aí na próxima semana, na sexta-feira, nós vamos apresentar essa pesquisa, certo? Outra coisa, a prof também colocou na nossa aula de hoje um jogo sobre os sentidos, tá? Lá no site da Escola Games, vocês vão acessar, a prof colocou o link ali, é só clicar ali e aí vai dar um jogo lá dos 5 sentidos, certo, amores? A gente se vê depois, então, às 10h30, na nossa aula virtual. Beijinho e até depois!